Amém. Amém. Aqui tá bem também. Eu tô bem, graças a Deus. Glória a Deus. Amém, gente. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, do YouTube. A paz do Senhor Jesus, o pessoal do Meet, né? A Rosângela, o Daniel, a Maria Oliveira, a Dona Maria de Lourdes, a Isabelle, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir aí, né, pelos áudios, depois aí nos grupos, amém, 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 glória a Deus. Hoje eu tô um pouco melhor, né, graças a Deus, mas minha voz ainda tá um pouquinho fanha, né, mas tá indo, graças a Deus eu tô melhor do que tava na terça-feira, né, então glória a Deus, amém. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 30, tá, gente? A gente tá chegando no momento da história e que daqui a pouco a gente tá voltando lá pro livro de Reis, tá? Vamos lembrar o momento da história que a gente tá. Ah, desculpa, gente. Eu vou ficar tossindo um pouquinho, né? Que eu ainda tô em recuperação. Mas a gente vai falar agora sobre Isaías 30. Eu vou lembrar vocês em que momento da história que a gente tá, tá? Pra eu explicar o que vai acontecer aqui hoje. Que a gente vai ver que algo vai acontecer ali em Jerusalém. E Deus não vai gostar disso que vai acontecer em Jerusalém. Então eu vou explicar para vocês como é que isso vai acontecer, tá? Então eu vou explicar agora, a gente vai lembrar qual o momento da história que a gente está e por que isso vai acontecer. Eles vão fazer algo que Deus já havia falado que não era para fazer, mas ainda assim eles vão fazer. Mesmo Deus tendo falado que não era para fazer. Então a gente vai entender isso hoje, tá bom? Eu vou orar agora, amém. E a gente começa aí o capítulo 30 do livro de Isaías, amém. Em nome de Jesus, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, amém. Deus, nós temos prazer em Ti, na Tua palavra. Ô Senhor, se apresente a cada um de nós, se revele a cada um de nós, porque nós queremos mais de Ti, nós queremos Te conhecer, Pai, de uma forma inconfundível, Pai, de uma forma profunda, Senhor, amém. Que venhamos a ter intimidade contigo, intimidade de filho, Senhor. Nos ensina a tua palavra, Pai, para que venhamos a andar em obediência, Senhor. Oh Deus, derrama sobre nós da tua misericórdia e da tua graça, nos perdoa os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, porque nós reconhecemos a nossa miserabilidade, nós reconhecemos, meu Deus, que nós somos falhos, nós somos pecadores, porque o próprio Senhor Jesus um dia disse que o pensar já é pecado e nós reconhecemos, Pai, que nós pensamos e pecamos, que nós sentimos e pecamos, nós desejamos e pecamos, nós falamos e pecamos, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza, Senhor. Mas a tua palavra também diz que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e te buscamos, o Senhor nos fortalece, Senhor. Amém. E eis que quando estamos fracos, é que o teu poder se manifesta em nós. E é nisso que nós cremos, Senhor. Nós cremos nessa palavra maravilhosa, Pai, que nos põe de pé a cada dia, que nos faz querer estar aqui, que nos faz querer, meu Deus, vencer a todo dia todas as aflições, Senhor, na esperança do porvir, na esperança, meu Deus, do que o Senhor já nos prometeu, Pai, é nas palavras que nós cremos. O Senhor um dia disse que aquele que crê em Ti jamais será frustrado, e é nisso que nós cremos. Nós sabemos que o Senhor ainda é o mesmo Deus que operava milagres na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O Senhor continua o mesmo, o seu braço não encurtou, Deus, nós cremos nisso. Então, Deus, nós suplicamos a Ti, faz mais uma vez os seus milagres, Senhor. Opera ainda hoje o teu milagre, assim como o Senhor ouviu a oração de Elias e atendeu e enviou fogo para que todo aquele povo soubesse que havia Deus em Israel. Que assim seja em nossas vidas, que o Senhor possa ouvir as nossas orações para enviar o teu fogo, enviar o teu milagre e assim provar que há Deus em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe ser envergonhados, Senhor, porque nós te amamos, nós te servimos, nós te louvamos. Nos ensina a tua verdade, Pai, de uma forma inconfundível, com clareza, Pai, com simplicidade, para que não venhamos a ser enganados, para que não venhamos a cair nas mentiras de falsos profetas, na mentira de falsos mestres, Senhor, mas que venhamos a ser guiados pelo teu Santo Espírito, que ele venha nos ensinar com todo o teu amor, com toda a tua longanimidade, Senhor. Amém. Fala aos nossos ouvidos a tua verdade, Senhor.
Se manifesta a cada um de nós, para que venhamos a te conhecer profundamente, Pai. Não queremos te conhecer apenas pelo ouvir falar, Pai. Nós queremos, meu Deus, te conhecer com os nossos próprios olhos, com o nosso próprio tato, Deus. Então se revela, Senhor, a cada um de nós e em nossas vidas, Pai. Amém. Deus, nos conduza, Pai, com a tua mansidão. Nos leva pelas tuas águas tranquilas, Senhor. Nos endireita os nossos caminhos, nos mostra, Pai, a tua verdade. Fala aos nossos ouvidos, nos guiando, Pai, neste caminho e nos conduza pela mão, Senhor. Porque se o Senhor estiver conosco, se o Senhor vier conosco nessa jornada, nós não temeremos a nada. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, Senhor, porque Tu estás conosco, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós temos zelo pelo Teu nome, Senhor. Então nos ensina a Tua verdade, Pai. Se algo erramos ainda, se há algo ainda que não compreendemos, Senhor, é porque desconhecemos da Tua palavra. Então, meu Deus, nos alimente agora, porque nós sabemos onde buscar o nosso alimento. E nós reconhecemos a voz do nosso dono, Senhor. Então nos guia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor ouça as nossas orações, conceda os nossos pedidos, que o Senhor conceda os desejos das nossas almas, porque o Senhor um dia disse que o Senhor não é só Deus, mas o Senhor também é Pai. E o Senhor nos chamou para sermos filhos, filhos amados, Deus. Ó Senhor, o Senhor um dia disse que o Senhor jamais daria pedra a um filho que lhe pede pão. O Senhor não brinca com nossas orações, o Senhor não brinca com os nossos pedidos. E glória a Ti por isso, Deus, porque não é porque merecemos, pois nada merecemos. E glória a Ti por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, senão estaríamos perdidos. Mas Tu és aquele que nos retribui segundo a Tua bondade, segundo a Tua benignidade, segundo a Tua misericórdia e segundo a Tua graça. E glória a Ti por isso, Pai. Amém. Que o Seu nome seja exaltado em nossas vidas, que venhamos a diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que sejamos a Bíblia viva que as pessoas lerão, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que venhamos, meu Deus, a ser Cristo nessa terra. Nos ensina, Pai, para que possamos ensinar. Amém, Deus. Ó Espírito Santo, nós temos prazer em Ti, nos guia por estes caminhos, Pai. Nos guia, Espírito Santo, com uma voz clara, com uma voz muito audível, para que não venhamos a ter nenhuma dúvida, porque se o Senhor nos guiar, Deus, nós andaremos corretamente, segundo as Tuas veredas. Não nos inclinaremos nem à direita e nem para a esquerda, Pai, porque em Ti confiamos. E aquele que em Ti espera não é frustrado. Ó Deus, que os Seus planos se cumpram em nossas vidas, porque eles são maiores do que os nossos. Ó Senhor, assim como Isaías disse, que o Senhor venha com poder, com Teu fogo, assim como foi nos dias bíblicos, que o Senhor venha e faça o Seu milagre, que faça o Seu acontecimento estranho e inexplicável, e que assim seja em nome de Jesus, para que o Seu nome seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado e honrado através das nossas vidas e dos nossos testemunhos, Senhor. Amém. Oh Deus, que o Senhor trabalhe aqui em cada mente, Pai, que está aqui ouvindo hoje essa aula, que o Senhor trabalhe em cada coração. Se existe alguém aqui com dúvidas, se existe alguém aqui que está endurecido diante de Ti, que o Teu Espírito Santo convença essa pessoa, que a Tua palavra penetre essa pessoa, levando essa pessoa ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira conversão, Pai, a verdadeira transformação e ao convencimento dos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos transforma, Pai. Amém. Oh Deus, a Tua palavra diz que todo aquele que pedir sabedoria, a Ele lhe será dada. Então nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos conceda da Tua sabedoria, porque o Senhor disse que todo aquele que pedisse receberia, assim como foi com Salomão. Então nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos conceda da Tua sabedoria. Amém. Deus, o Senhor também um dia disse que todo aquele que clamasse e pedisse pelo Espírito Santo de Deus,
a esse o Espírito lhe seria dado. Então, Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui que renasceu em Cristo e ainda não recebeu o Espírito Santo, nós oramos para que essa pessoa, em o nome de Jesus, receba-o completamente e que ela venha ser transformada pelo fruto do Espírito Santo, que ela venha andar com o Espírito Santo e assim reluzir a tua luz nessa terra, Pai. Amém. Que o Senhor nos proteja de todo o mal, que o Senhor nos conduza e nos guie nessa jornada, que o Senhor venha com mansidão, nos acalmando diante de toda adversidade, Pai. Amém. Porque nós decidimos confiar em Ti, nós decidimos descansar debaixo das Tuas asas, porque ela é o nosso refrigério. O Senhor, meu Deus, é aquele que acalma a nossa alma, a nossa mente e nos traz paz. E glória a Ti por isso, Senhor. Amém. Que o Senhor nos revista com a sua armadura, coloque em cada um de nós o seu capacete, Pai, para que nenhum mal nos atinja, que flecha nenhuma de Satanás nos toque, Pai, mas que o Senhor dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que eles nos protejam de todo o mal, Senhor. Amém. Que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, o alimento de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Ai, amém. Ai, amém. Vai dar certo. Em nome de Jesus, vai que vai. Então, gente, vamos lembrar o que está acontecendo aqui em Isaías 30? Ai, esse celular tá ruim, tá mexendo sozinho. Peraí, gente, só um instante. Voltou. Então vamos lembrar o que está acontecendo, tá? Em Isaías 30, em qual momento da história a gente está? Já faz 8 anos que uns 7 anos, uns 7, 8 anos aí, que o Reino Norte foi levado pela Assíria, tá? A gente lembra, quando o Reino Norte foi levado pela Assíria, né? Quem cercou ali o Reino Norte foi o rei Salmanéser, ali da Síria. Então, quando o Reino Norte foi tomado, ele morreu, suspeitosamente ele morreu, né? E o irmão dele, Sargão, passou a ser rei. Então, nas histórias ali, nos documentos assírios, essa vitória é dada a Sargão, tá? Mas na Bíblia, essa história é dada a Salmanéser. Tem alguns achados arqueológicos aí, alguns achados históricos, né? Que tem o nome realmente de Salmanéser, coincidindo com a Bíblia, né? Mas pelo que foi encontrado na arqueologia, na historicidade da Assíria, do reino da Síria, né? Parece que foi muito rápido, né? Então parece que ele conquistou, mas já morreu, entendeu? Então parece que ele chegou lá na Síria com essa grande conquista, por ter conquistado o Reino Norte, né? Ter conquistado ali as 10 tribos. E então ele foi morto, tá? Então a gente lembra que ele foi morto ali e o rei Sargão, que é o irmão de Salmanéser, começou a reinar na Síria. Então a gente lembra que a gente falou um pouquinho sobre Sargão ali, né? Sargão, ele continua o avanço da Assíria, conquistando a cidade de Asdod. A cidade de Asdod era uma cidade muito importante filisteia, né? E a Filístia, nessa época, com a expansão da Assíria, a gente lembra que a Filístia havia feito acordo com o Egito. Então a Filístia tinha acordo com o Egito, com a Etiópia, tá? A gente lembra, é importante a gente lembrar sobre o Egito, porque agora a gente vai falar sobre o Egito. Jerusalém, né, o povo de Judá vai fazer uma coisa que Deus havia falado para eles não fazerem. Eles vão buscar a ajuda do Egito. E Deus havia falado, não é para buscar, não é para buscar, não é para buscar. Eles vão. E a gente vai ver isso agora, tá? Então, a gente lembra que ali na época de Sargão, ele começou a avançar ainda no reino da Assíria ali, avançar conquistas para ampliar o reino da Assíria ali, para ampliar o império assírio, né? E então ele conquistou Asdod, a cidade de Asdod ali na Filisteia. E nessa época, quando ele conquistou a cidade de Asdod na Filisteia, a Filisteia era protegida, ela tinha um acordo, uma aliança com o Egito.
E o que acontece? Qual a importância do Egito neste momento da história? A gente lembra que o Egito, ele era dominado pela Etiópia. O Egito, ele tinha um faraó etíope, tá? Então, nessa época da história, o Egito, ele foi conquistado pela 25ª dinastia da Núbia, né? Eram etíopes. Eles vieram conquistar o Egito, então o faraó do Egito, nessa época, era um etíope, tá? Por isso que o Egito e a Etiópia estavam unidas. O Egito, quem dominava no Egito eram etíopes. Então, os etíopes fizeram aliança com a Etiópia. Então, os dois unidos, gente, era uma potência. Se havia alguém nessa época que pudesse lutar contra a Assíria, seria o Egito. Porque o Egito e a Etiópia eram muito fortes. Seria uma potência, e sem falar que o Egito, né, era conhecido por seus carros, por seus cavalos, né, pelo seu exército. A gente lembra desde ali do tempo, né, do Êxodo, né? Então ele era conhecido por esses instrumentos. Ele era um reino de guerra. Tinha navios de guerra. Era um reino preparado para a guerra. Então, se havia alguém que podia resistir ou lutar contra e até vencer a Assíria, era o Egito. E era isso que todos pensavam. Então a Filistéia foi lá e fez acordo com o Egito para ser protegida. E a gente lembra que Isaías, nessa época de Sargão, Isaías falou lá para o reino de Judá: ó, é o seguinte, Deus conhece o pensamento de vocês, Deus está vendo a intenção de vocês, vocês estão se tremendo aí de medo da Síria, porque a Síria já começou a conquistar a Filístia, vocês estão morrendo de medo da Síria e estão querendo fazer acordo com o Egito. Deus está vendo isso. Mas eu digo para vocês, a Filístia tinha acordo com o Egito. E o Egito não protegeu a Filístia. O Egito não protegeu Asdod. Pelo contrário, Asdod foi tomada. Aí a gente lembra que Deus mandou Isaías andar 3 anos nu, né? 3 anos, a gente lembra que ele andava com a roupa íntima, né? Mas ele teve que andar 3 anos só com a roupa íntima. E ele ficou 3 anos andando em sinal de que o Egito seria levado e eles seriam humilhados dessa forma quando eles fossem levados pela Assíria. Então não era para confiar no Egito. Era esse o intuito de Isaías falando. Então, passou-se um tempo, eles não foram lá pedir ajuda para o Egito. Beleza. Aí a Etiópia ainda, né, alvoroçada, vendo que a Filístia foi conquistada, a Etiópia ainda foi e começou, a gente lembra, a mandar navios, né, ali pelo Rio Nilo, né, lá para Judá, para o reino de Judá, para oferecer ajuda. E chegaram lá, né, o povo da Etiópia chegou lá no reino de Judá e falou: a gente vem aqui oferecer ajuda contra a Síria. E Deus falou: não, vocês vão mandar eles embora e não vai fazer acordo com a Etiópia e nem com o Egito. Não vai fazer acordo, vocês não precisam de ninguém, vocês estão de Deus. Deus vai livrar vocês da Síria. Então, eles não fizeram acordo nessa época. Então, passou um tempo, a gente lembra, Sargão morreu. E então, quem é que virou rei da Síria? Senaqueribe. Tá? E nisso, o povo de Judá começou a esfriar na fé. A gente lembra que quando Ezequias virou rei, assim que Ezequias virou rei, Ezequias fez um grande movimento religioso e houve um avivamento, né? E realmente esse avivamento permaneceu ali até o 5º, 6º ano do reinado de Ezequias, que foi o tempo ali em que a Síria levou o reino norte. Ainda permaneceu. Mas começou a chegar o 10º ano do reinado de Ezequias, o povo esfriou na fé. Começou a levantar outros altares, começou a adorar outros deuses, começou a sacrificar para outros deuses e foi ficando nessa situação. Começou a se embriagar, né? E o povo começou a esquecer a lei de Deus, tá? E dentro desse contexto, Senaqueribe virou rei. Senaqueribe virou rei lá da Assíria e Senaqueribe veio continuando o trabalho do pai, fazendo a expansão do reino da Síria, a expansão do império da Síria. Então, o que Senaqueribe fez? Invadiu as terras do reino de Judá. E a Bíblia diz, a gente lembra, né, que ele conseguiu. E ele começou a invadir e conquistar cidades que tinham muralhas. Eram cidades com muralhas, com resistência. E ele invadiu e tomou várias cidades do reino de Judá, tá? E ele tá vindo, conquistando as cidades de Judá, tá bom? E essa notícia chegou lá para Ezequias. Ezequias é rei.
Ezequias é o rei de Jerusalém, o rei de Judá, né? E ele tá lá no palácio dele em Jerusalém. E as portas do palácio estão abertas, a porta da cidade de Jerusalém está aberta, está tudo aberto. E então chega um mensageiro das terras lá de Judá que estão sendo invadidas. Chega um mensageiro e fala: ó, Ezequias, é o seguinte, a Síria invadiu o reino de Judá e está tomando cidades. Já começou a conquistar aí umas 3 cidades já. E eles vão vir para cá, eles estão conquistando as cidades. Então Ezequias ficou com medo. Quando ele ouviu isso, Ezequias ficou com muito medo, falou: caramba, daqui a pouco a Síria está aqui. Ele já entrou no reino de Judá, já está conquistando cidades, daqui a pouco ele chega em Jerusalém. Então, o que eu vou fazer? Ezequias pensou: eu vou fechar as portas da cidade. Porque a porta, eu já até falei sobre a porta nas aulas anteriores, eu falei até de Sansão, né? Então, ele falou: vou fechar a porta da cidade. Era uma proteção fechar a porta da cidade, né? Eu até expliquei sobre Sansão. Não era uma porta que se desse uma pesada, ela cai. Era uma porta de ferro, não dava para ser aberta assim. Só que Ezequias percebeu que havia ali algumas brechas nas muralhas de Jerusalém. Na muralha de Jerusalém tinha algumas brechas. Então o que Ezequias falou? Caramba, eu tô vendo que tem brechas na muralha. Vamos derrubar umas casas aqui dentro de Jerusalém para reforçar a muralha. Então a gente vai tapar essas brechas. Vamos fazer até melhor. Vamos derrubar mais casa ainda e fazer mais uma muralha. Vamos reforçar a muralha, fazer 2 muralhas. E ele fez isso. Então, como a Síria ainda estava longe, a Síria não estava em Jerusalém ainda, mas estava chegando, estava conquistando cidades de Judá, né? Então, Ezequias fez o quê? Eu vou fazer o seguinte, eles vão fazer um cerco aqui. Eles vão cercar aqui Jerusalém, como fizeram lá com o Reino Norte, lá com Samaria. Eles vão cercar Jerusalém até que a gente se entregue a eles. O que eu vou fazer? Vou acabar com a água deles, né? Então, todos os rios que estiverem fora de Jerusalém, eu vou tentar desviar eles para que, quando eles fizerem o cerco, eles não tenham água para os soldados dele e eles desistam antes de nós do cerco. Então, em vez da gente abrir o portão e se entregar porque a gente não tem mais o que comer dentro da cidade porque a gente está trancado, eles é que vão embora porque eles não têm mais bebida. E Ezequias pensa isso. Então, Ezequias vai falar: eu vou desviar o rio para dentro da cidade, para a gente ter mais água e resistir mais tempo à Síria. Então, eles fizeram vários desses planos, né? A gente lembra. E estava nessa saga, tá, gente? Mas a Síria ainda não havia chegado. A gente vai ver que daqui a pouco a Síria vai chegar e vai cercar Jerusalém, mas ainda não chegou. A Síria estava longe ainda, não estava no reino de Judá, mas não estava em Jerusalém. Estava chegando, estava indo para Jerusalém. Então Ezequias, com medo, começou a planejar tudo isso. A gente lembra que quando Ezequias começou a fazer tudo isso, Isaías falou. Isaías chamou a atenção de Ezequias. Então Isaías foi e falou: ó, é o seguinte, eu tô vendo o que vocês estão fazendo. A Síria está chegando e vocês estão fechando as portas da cidade, vocês estão reforçando os muros, derrubando cidades para fazer um muro novo, estão desviando rios, estão abrindo novos poços de água, estão fazendo de tudo. Tudo que vocês podem fazer, vocês estão fazendo. Vocês só não olharam para cima. Para aquele que fez com que vocês estivessem passando tudo que vocês estão passando. Vocês só não oraram a Deus. Vocês estão fazendo tudo o que vocês podem fazer. Mas buscar aquele que permitiu que vocês estivessem passando por essa aflição, vocês não buscaram. E Isaías começou a falar isso, né? Então, gente, dentro desse contexto, tá? A gente tá. Onde entra no capítulo 30. E Isaías vem insistindo no quê? Porque, gente, imagina, o povo de Jerusalém tá morrendo de medo. Vem para eles a cada tempo a notícia. Chega um mensageiro lá pela muralha e fala para os soldados lá de cima da muralha: ó, a Síria conquistou mais uma cidade de Judá. Imagina. Aí o soldado lá da muralha vai lá avisar o rei: ó, rei, seguinte, chegou um mensageiro aí de que conquistou mais uma cidade de Judá. E o rei com medo, o rei Ezequias estava com medo, né? Ainda estava longe, mas estava chegando, estava conquistando cidades, estava avançando em sentido a Jerusalém, né? Então agora a gente vai ver que eles vão pedir ajuda para o Egito. Deus havia falado para não fazer isso. Então eles vão lá para o Egito para pedir ajuda. E essa informação que eles foram ao Egito pedir ajuda
vai chegar aos ouvidos do rei da Síria. Isso vai chegar aos ouvidos de Senaqueribe. E a gente vai ver isso agora, tá bom? Então a gente lembra que Isaías está vindo nesse esforço de falar para o povo: olha, Deus tem levantado profetas, mas vocês parecem surdos. Vocês se recusam a ouvir o que ele diz. Deus tem manifestado sinais, mas vocês parecem cegos. Vocês se recusam a ver. Então, se vocês não querem ouvir, se vocês não querem ver, então Deus vai entregar vocês a vocês mesmos. Então, realmente, fiquem cegos, fiquem surdos e se percam. Se percam pela sua própria vontade, né? E Isaías começa a falar isso, tá? Então, no capítulo 30 agora, a gente volta para esse contexto da história, onde a Assíria ainda não chegou em Jerusalém, mas está chegando. A Assíria já está conquistando cidades ali do reino de Judá, tá? Então, no versículo 1, diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz Deus, porque eles fazem projetos, mas os projetos que eles fazem não vieram de mim. Eles têm planos, mas não me consultaram. E eles vão lá fazer alianças que eu não falei para fazer. Eu não mandei ele fazer essa aliança. E assim, esse povo está acumulando pecado sobre pecado. Vocês estão descendo para o Egito sem me consultar. Vocês estão indo lá buscar o socorro do faraó do Egito. Vocês estão indo lá buscar a sombra do Egito para proteger vocês e vocês terem refrigério. Mas eu digo para vocês, diz Isaías, né? Diz Deus por meio de Isaías. Mas eu digo para vocês que o socorro que vocês estão buscando em Faraó será para vocês tornado em vergonha. O abrigo que vocês procuram no Egito, a sombra que vocês estão procurando lá no Egito, vai se transformar em desgraça. Versículo 4, então, Deus diz por meio de Isaías: com efeito, os príncipes de vocês já chegaram lá em Soã. Os embaixadores de Judá já estão lá em Ranes. Uau! Deus está falando por meio de Isaías. Eu vi. O reino de Judá mandou embaixadores para o Egito para pedir ajuda. Vocês acham que eu não estou sabendo? Deus viu. Aí Deus fala até a cidade. Deus fala: olha, os embaixadores, os príncipes, os nobres que desceram lá, já estão na cidade de Soã. Já passaram pela cidade de Soã lá no Egito. Eu vi. E os embaixadores, para representar o reino inteiro de Judá, dizendo que o reino quer ajuda, já chegaram lá na cidade de Ranes, lá no Egito. E eu tô vendo vocês indo pedir ajuda para o Egito, em vez de pedir ajuda para mim. Então, no versículo 5, Deus diz: todos se desmoralizam por causa de um povo que não lhes pode ser de proveito, que não pode trazer-lhes ajuda e nem socorro, mas antes vergonha e opróbrio. Vocês estão se envergonhando atrás de um povo que não pode ajudar vocês. Vocês não estão vendo? É isso que Isaías está falando. Esse povo só pode trazer mais vergonha para vocês e mais humilhação. E vocês estão se envergonhando por eles, porque não pode ajudar vocês no problema de vocês. Então, no versículo 6, Deus diz: oráculo sobre as bestas do Negueb, tá? Eu peguei aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, tá? Eu fui ver na tradução até na Almeida, revista e atualizada. Nossa, me dá até meio falta já. Eu fui ver na Almeida Revista Atualizada, na Almeida Corrigida e Fiel, que são as melhores que eu gosto das traduções bíblicas, que são um pouco mais parecidas com a original, né? Com a Bíblia original, né? Mas a Bíblia de Jerusalém, eu já falei para vocês, a Bíblia de Jerusalém é a que é mais fiel, tá? Então, assim, se for fazer estudo, a Bíblia de Jerusalém, ela é a mais fiel que tem com relação ao original, né? Em hebraico, aramaico, grego, ela é mais fiel. E então eu fui pegar dela, tá? E nela tá escrito assim: oráculos sobre as bestas do Negueb. E, gente, na Almeida Revista Atualizada e na Almeida Corrigida e Fiel, essa parte tá totalmente diferente.
Então é muito importante a gente buscar uma fonte, né, que tenha a ver realmente com o que é dito, tá? E eu vou explicar agora o que se diz aqui. E na Almeida Revista Atualizada não tem nada a ver, né? Então diz assim: oráculos sobre as bestas do Negueb. O que são as bestas do Negueb, tá? Aqui Deus está falando, esta é uma profecia, esta é uma sentença sobre os monstros do Negueb. O que é Negueb? Negueb é uma cidade de Judá, tá? É uma cidade ali ao sul de Judá. É um deserto, tá? É um deserto ao sul de Judá. Por que Deus vai usar esse trocadilho agora? Ele vai usar esse termo de bestas, tá? Porque no deserto, a gente lembra até disso quando a gente estudou sobre o Êxodo lá. Quando a gente estudou sobre os 40 anos do povo ali no deserto, a gente falou sobre isso. Ali no deserto é muito comum ter feras, né? Então tem leão no deserto, tem onça, tem raposa, tinha de tudo no deserto. Então quando você ia atravessar o deserto, caminhar no deserto e tal, geralmente as pessoas iam em caravanas, porque tinha muito roubo também, assalto, né? Então a gente falou sobre isso também já quando a gente estudou sobre os ismaelitas ali, né? E sobre os midianitas. Então eles sempre andavam em comboio, né? Por causa disso, os perigos que tinha animal. A gente lembra que uma vez até Sansão estava atravessando, um leão veio, né? E ele lutou com o leão e matou o leão, né? Acontecia muito isso, tá? No deserto. E é nesse sentido que Deus vai falar agora, a gente vai explicar, vai entender por quê. Por quê quando eu explicar. Ele está falando aqui, sentença, que eu vou falar agora sobre os animais do Negueb. Sentença sobre os animais, os monstros que estão lá no Negueb, no deserto ao sul de Judá. Então aqui diz: pela terra da penúria e da aflição, da leoa e do leão rugidor, da víbora e da serpente voadora, vão eles levando as suas riquezas, sobre os dorsos dos jumentos, os seus tesouros sobre os gibas dos camelos, a um povo que não lhes pode valer. É uma poesia aqui. O que Isaías está falando? Isaías está dizendo o quê? Está mostrando qual cenário para gente. Eles estão indo para o Egito e, gente, eles estão levando riqueza para o Egito. Eles não estão indo com a mão abanando pedir ajuda do faraó do Egito. Eles estão indo comprar a ajuda do faraó do Egito. É isso que Deus está falando aqui. E qual era o caminho para eles irem para o Egito? Pelo Negueb. Então, para ir para o Egito, eles vão pelo sul de Judá, vão pelo deserto do Negueb e vão para o Egito, tá? Então, eles tinham que passar pelo deserto. E o que é que Deus está falando aqui? É o seguinte, vocês estão pegando riquezas, indo por um caminho perigoso, que é o deserto, indo por um caminho onde vocês podem ser comidos por leões, é um caminho que é o caminho morada de leões, de serpentes, de víboras, né? Vocês estão passando um risco tremendo, vocês estão indo por um caminho onde o perigo é iminente. E vocês estão indo cheios de riqueza para um lugar onde é um povo que não vale de nada. Um povo que não vai ajudar vocês. Olha o sacrifício que vocês estão fazendo por quem não pode ajudar vocês. Vocês estão levando riquezas por um caminho perigoso para um povo que não pode ajudar vocês, que não vai livrar vocês da Síria. É isso que Deus está falando aqui. Então, no versículo 7, Deus diz: sim, o auxílio do Egito é inútil, é vão. Não vai adiantar nada para vocês o auxílio do Egito. Vocês estão indo lá por um caminho perigoso, enfrentando feras, não sei mais o que, cheio de riqueza, entregando as riquezas de vocês para um povo que não vale nada, que não vai adiantar nada. Então aqui no finalzinho Deus diz: e é por isso que eu os chamei Raabe, o imobilizado. Gente, esse termo ele não tem na Almeida Revista Atualizada e nem na Corrigida e Fiel. E ele é o termo que há no original, tá? Então, agora eu vou explicar o quão importante que é ter esse termo, né? Que não tem na Almeida Revista Atualizada e nem na Corrigida e Fiel. Aqui tá dizendo assim: sim, o auxílio do Egito é inútil e é vão. Não vai adiantar nada. E é por isso que eu chamo o Egito de Raabe, o imobilizado. Primeiro, esse
Raabe que Deus chama o Egito, não é Raabe de Raabe a prostituta, tá? Não é Raabe a mesma Raabe que depois ali se converteu e acabou sendo, se eu não me engano, a bisavó de Davi, né? Ela acabou entrando ali na genealogia de Jesus. Não é a mesma, tá? A palavra no hebraico é diferente. Como se escreve Raabe, né, a ascendente ali de Davi, é diferente desse Raabe que está sendo falado aqui. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, essa é a primeira questão da gente saber. O que é Raabe que está sendo falado aqui? Lembra que a gente falou já sobre um monstro chamado Leviatã? Que tem lá no livro de Jó? Tem lá nos Salmos também fala sobre esse monstro, que representa Satanás, quando a Bíblia fala sobre ele, né? Raabe é quase isso, tá? Então, Raabe, ela era muito conhecida na mitologia da época, tá? Então, quando você falasse esse termo Raabe, o povo da época entenderia o que isso está querendo dizer. O que era Raabe para a mitologia daquela época? Raabe, naquela época, era um monstro, uma besta, tá? Que representava o caos, que representava a soberba da nação. Então, esse monstro Raabe, ele tem a ver, né, ele é um símbolo de uma nação que está em caos, mas mesmo assim é soberba, é orgulhosa, entende? Então, você vai ver mais pra frente, a gente vai ver mais pra frente, que vai ser usado também esse termo Raabe outras vezes na Bíblia, né? Em Salmo também, se eu não me engano, é usado também. Mas o contexto desse Raabe aqui, né, ele é utilizado como um monstro que representa o caos e a soberba, mas ele é utilizado para nações, então essa é a diferença, tá? Leviatã, ele é a própria personificação do mal, ele é a origem do mal, da onde o mal veio, de Leviatã. Tá? Então, por isso que representa Satanás. Raabe, né, é aquele monstro que já está destruído, vive no caos, mas mesmo assim anda orgulhoso. Representa a nação, tá? É nesse sentido que vem aqui na Bíblia. Então agora a gente começa a entender um pouquinho o que Deus está dizendo aqui. Não é à toa que por isso eu chamo o Egito de Raabe, o imobilizado. Então aqui Deus está querendo dizer, por isso que eu chamo ele de o monstro, que é do caos e orgulhoso e da soberba, só que ele é inútil, ele é imobilizado, ele é inerte, ele não pode fazer nada. Nele só há caos e orgulho, mais nada. Quando o problema vier, ele não vai se mexer, ele vai ser levado. E a gente lembra que o Egito vai ser levado pela Síria, tá? Israel não vai ser levada pela Síria, mas o Egito vai. A gente vai ver isso mais pra frente. O Egito vai ser levado. Mas Israel não. Então aqui Deus está dizendo isso. Não é à toa que eu chamo o Egito de Raabe, de monstro do caos e da soberba, o imobilizado. Aquele que não pode fazer nada. Aquele que não se mexe, né? Aquele que nada pode fazer, mas se acha. Então no versículo 8, Isaías diz, né? Deus diz para Isaías, vai agora e escreve o que eu vou dizer numa prancheta. Escreve aí o que eu vou falar. E grava isso em um livro, né? E que se conserve o que eu vou dizer para o futuro, para todos sempre, para que as próximas gerações leiam. Então, no versículo 9, Deus começa a dizer, porque este povo é um povo rebelde, e as próximas gerações vão ter que ler. Esse povo é um povo feito por filhos que são desleais. São filhos que traem o pai. Uau, Deus fala aqui, né? Como sendo o pai desse povo. São filhos desleais, estão me traindo. De filhos que se recusam a ouvir a lei de Deus. É uma nação de filhos que se recusam a ouvir a lei de Deus. E eles ficam falando assim para os profetas. Ai, você não quer ver? Né? Ah, não quero ver não. Ah, não, isso eu não quero ver. Isso que você está falando eu não quero ver, não quero ouvir, né? É nesse sentido, né? E dizem aos videntes, não queirais ver, né? É no sentido de
os que têm visões, né? Então, os profetas, quando têm visões, vocês ficam falando, vocês ficam tendo essas visões ruins, não fica querendo, porque vocês querem ver essas coisas? Só visão ruim, só visão chamando nossa atenção, né? Então, vocês vão lá e falam para os profetas, não procureis ter visões que nos revelem o que é reto. Dizei-nos antes coisas agradáveis. Procurai ter visões ilusórias. Então, o que Deus está falando? Vocês vão lá e falam para os profetas. Vocês ficam aí tendo visões só que não agradam a gente. Tudo que vocês falam não agrada a gente. Tudo que vocês falam, vocês só ficam falando o que é reto, vocês só ficam falando o que é direito. Vocês não falam nada que é legal pra gente ouvir. Né? Vocês não falam nada que vai emocionar a gente a ouvir. Vocês só ficam falando que a gente tá errado. E aqui diz, e vocês ficam buscando, na verdade, visões que são ilusórias. Visões que são mentiras. Porque vocês precisam ouvir aquela correção. Mas vocês não querem. Então vocês dizem no versículo 11. Deem fora daqui, seus profetas. Deem fora daqui, seus videntes. Né? Parem de ficar molando a gente com essas visões de vocês. Né? A gente não quer mais saber a respeito do Deus de Israel. Parem de ficar falando o que é que Deus quer. A gente não quer ouvir. Então aqui no versículo 12. Por isso é que Deus diz para vocês. Por isso o Santo de Israel vai dizer o seguinte para vocês. Visto que vocês rejeitaram a minha palavra e decidiram colocar a confiança de vocês no Egito, decidiram colocar a confiança de vocês na fraude e na tortuosidade, vocês preferiram acreditar na mentira do que acreditar no que eu dizia. Vocês preferiram acreditar numa mentira doce do que numa verdade amarga. Por causa disso, né? E vocês estão debruçados na mentira, né? E na tortuosidade. Por causa disso, o comportamento de vocês agora vai ser como uma brecha. Como uma brecha que forma uma saliência em um muro alto, cujo desmoronamento se dá bem de repente, né? Então agora, o comportamento de vocês de não querer ouvir os meus profetas, não querer ouvir o que eu digo através dos meus profetas, vai ser agora como uma brecha. É o que faltava para o muro de vocês cair. É como aquele muro que começa o trinquinho, aí vai piorando, daqui a pouco ele desaba inteiro. É isso agora que vai ser para mim, o comportamento de vocês. É o que faltava para eu entregar vocês para a Síria. Então, no versículo 14, Deus continua falando. Ou vai ser como um vaso que ele é quebrado. Um vaso de oleiro que é quebrado e ele é despedaçado sem dó. Despedaçado sem nenhuma piedade. E ele é quebrado tanto, com tanta raiva, com tanta ira, que você não consegue nem encontrar os cacos, os fragmentos. Você não consegue nem achar mais ali. Para que você possa pegar um caquinho para acender um fogo, para jogar ali numa lareira. Você não acha mais. Foi quebrado que o negócio se espalhou, que você nem acha mais os pedaços. Ou que você possa pegar um pouquinho, só para pegar um pouquinho de água e manter ali num caco. Não vai achar. E é assim que vocês vão ser agora. Então, no versículo 15 diz: com efeito, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Na conversão e na calma estaria a salvação de vocês. A salvação de vocês não está em ir para o Egito pedir ajuda. A salvação de vocês não está em juntar um monte de riqueza e atravessar o deserto, passando perigo para pedir ajuda para um povo que não pode ajudar. A salvação de vocês estaria em vocês se converterem a mim. Na conversão e na calma. Não é nessa afoitice aí que vocês estão, não. Correndo pela cidade, um derrubando o outro. Não. É na calma e na conversão. E vocês estariam salvos. Vocês não precisavam esse apavoro todo que vocês estão. Bastaria confiar em mim e esperar. É nesse sentido que Deus está falando, né? Se converter a mim, confiar em mim, sentar e esperar eu fazer um milagre. Era isso que vocês tinham que fazer. Ali era a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança é que estaria a força de vocês.
Vocês estão achando que vocês são fracos, vocês estão com medo, querendo outra nação para juntar forças com vocês. Mas vocês não entendem que a força de vocês estaria na tranquilidade e no confiar em mim. Essa era a força de vocês. Mas vocês recusaram. Vocês não quiseram. Vocês não quiseram se converter. Vocês não quiseram me esperar. Vocês não quiseram confiar em mim. Vocês não quiseram seguir o que eu disse de esperar o meu agir. Não. Versículo 16. Pelo contrário, vocês falaram o seguinte. Ai, não, vamos esperar Deus não. Não, dá para confiar em Deus não. Vamos pegar nossos cavalos e fugir. Vale mais a pena. Então Deus disse, pois bem, vocês querem fugir? Então vão fugir. Vocês vão montar os cavalos velozes de vocês. Mas eu digo para vocês que eu farei com que os inimigos de vocês sejam mais velozes do que os cavalos de vocês. Eles vão pegar vocês, porque vocês não quiseram confiar em mim. Versículo 17, Deus diz, e eu digo mais, eu digo que 1000 de vocês vão ficar tremendo de medo da ameaça de um só homem, porque vocês já não vão ter força nenhuma. Vocês vão fugir e correr por causa da ameaça de 5. E os poucos que restarem, os poucos que ainda decidirem ficar para enfrentar o perigo, vão ficar tão soltos, tão sozinhos, que vai ser como uma bandeira fincada na terra, de tão poucos que vão sobrar. Aí então no versículo 18 Deus diz, mas a verdade é que Deus, Ele anseia pela hora de poder mostrar para vocês a graça dele. Que lindo. Ele anseia pela hora dele se erguer para mostrar para vocês a compaixão dele. Porque Deus é um Deus de justiça. E bem-aventurado é aquele que nele espera. Que lindo. Uau, mesmo depois disso tudo, Deus ainda fala, né? Eu tô ansioso por mostrar para vocês a minha graça. Eu tô ansioso para mostrar para vocês a minha compaixão. Uau. A gente lembra, né? Uma vez eu expliquei já, né? Compaixão tem a ver com misericórdia, né? Tá estritamente ligado com misericórdia, né? E a gente sabe a diferença, né? A graça é você receber aquilo que você não merece receber. Então é a graça. Eu não merecia receber de jeito nenhum aquilo, mas eu recebi. Isso é graça. Misericórdia é eu merecer e eu não receber. Eu mereço castigo. Eu mereço coisa ruim, mas Deus não me dá. Isso é misericórdia. E é isso que Deus está falando. Eu anseio pela hora em que eu vou poder mostrar para vocês a minha graça e a minha misericórdia. Porque eu sou um Deus de justiça e feliz é aquele que confia em mim, que espera em mim. Que lindo, né? Tá falando sobre Jesus aqui. Glória a Deus. Amém. Versículo 19, então diz, o povo de Sião que habita Jerusalém. Agora ele vai começar a falar de Jesus, tá? A gente vai ver que agora a linguagem vai virar escatológica, tá? Agora vai pro fim dos tempos aqui, tá? Agora vai começar a falar sobre um reinado de justiça, tá? Então entrou Jesus aqui no meio. A gente lembra, Isaías é um profeta messiânico, né? Então ele fala muito sobre Jesus. E ele dá uma virada assim, né? No texto, que ele começa a falar sobre Jesus e então você segue a sequência sobre Jesus, né? Falando sobre o reino dele, né? O reino de Jesus. Então, no versículo 19, diz, o povo de Sião que habitas Jerusalém, certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. No ouvi-lo, ele te responderá, né? O povo de Deus, né? O povo de Sião que mora em Jerusalém.
com certeza eu digo, vocês não vão chorar mais. Vocês não vão chorar de novo. Porque a voz do clamor de vocês, quando vocês clamarem a Ele, Deus fará vocês sentirem a graça dele. Vocês vão receber o que vocês não mereciam. Vocês vão receber a graça dele. E quando ouvi-lo, né, ele te responderá, né? E no ouvi-lo, ele te responderá. Vocês falarão com ele, vocês o ouvirão. E ele responderá às orações de vocês. Versículo 20. Então, Deus vai dar o pão da angústia para vocês. E a água racionada. Então aqui a gente fala, caramba, mas não é coisa boa isso daqui não. Aqui não tá falando que Deus vai dar moleza. Deus vai dar o pão da angústia. E Deus vai dar uma água que é uma água racionada. Não é uma água, né, que sacia para sempre. É uma água racionada. E aqui diz, aquele que te instrui não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. Aqui está dizendo que haverá um dia, haverá um momento, né? Em que Jerusalém não vai mais chorar. Onde o povo de Sião não vai mais chorar. E que a voz do clamor do povo, né? Deus vai responder ao clamor do povo e o povo vai sentir a graça de Deus quando clamar. E quando Deus ouvir o povo, a oração do povo vai responder. E ao responder a oração do povo, Deus vai dar a esse povo um pão de angústia e uma água racionada. Deus está falando que Ele vai permitir sofrimento. Ele vai permitir sofrimento. Mas o sofrimento vai vir como uma forma de disciplina e não como uma forma de abandono. E ainda no sofrimento, ele dará o pão, né? O pão da angústia. No momento da angústia, né? Ele dará pão, ele estará junto com o povo, na angústia. E quando as coisas ficarem apertadas, ele continuará dando água, mas ela vai ser racionada. Não vai ser muita água, mas é o suficiente para você não morrer desidratado. É nesse sentido, né? É no sentido de que Deus não está garantindo que esse povo não vai mais sofrer. Deus não está dizendo aqui, ó, o meu povo não vai mais sofrer. Olha, o meu povo vai ser feliz, não vai ter mais problema nenhum. O meu povo não vai mais sofrer nada. Não, não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo, não, Deus vai dar o pão da angústia e a água racionada. Ou seja, Deus vai estar com o povo dele. Mas ele não vai tirar a pessoa daquela situação, mas ele vai estar com ela naquela situação. É nesse sentido. Ele não vai tirar aquela pessoa daquela falta de água, mas ele vai racionar a água para que ela não se desidrate. Mas ele não vai fazer a água jorrar. A pessoa está no momento da angústia, ele vai dar um pão para aquela pessoa no meio da angústia, mas ele não vai tirar ela da angústia. Ela vai continuar ali, porque é necessário. É isso que ele está dizendo. É necessário. Mas, dessa vez, vocês vão ver quem é que está ensinando vocês. Esse Deus está dizendo. Vocês não vão se confundir mais. Dessa vez, vocês vão ver que eu estou permitindo. Porque o sofrimento de vocês... Deixa eu beber uma água, gente. Porque o sofrimento de vocês está sendo disciplina. E vocês vão entender que eu não abandonei vocês. É instrução. Eu estou instruindo vocês. Eu estou ensinando vocês. E vocês nunca mais falarão que eu abandonei vocês. Gente, isso tem muito significado. Por quê? Nessa época, né? O que eles entendiam? Ah, a Síria está chegando. Já conquistou várias cidades, né? E nada está acontecendo, então Deus nos abandonou. Porque
em vez deles entenderem que eles pecaram e eles abandonaram Deus, em vez deles entenderem que eles estão errados e eles têm que se consertar, eles dizem, não, Deus abandonou a gente, Deus desistiu da gente, então vamos buscar outro Deus, vamos buscar outra forma, né? Era isso que eles entendiam, era isso que eles faziam. Tudo eles falavam, Deus abandonou, né? E eles não entendiam que, na verdade, Deus não abandonou, Deus está instruindo. A Bíblia diz, né, que Deus provou aquele povo no deserto, fez eles passarem fome, fez eles passarem sede, fez eles passarem frio para prová-los, para no final dar algo melhor a eles. E é isso que a Bíblia diz. E é isso que está falando aqui, né? Então, esse povo não entendia isso. Estou sendo provado, né? Então, não. Deus me abandonou. Estou passando dificuldade, Deus me abandonou. Deus não está mais comigo, estou doente, Deus me abandonou, né? Jó, por exemplo, né? Deus não abandonou Jó, era provação. Esse Deus está falando aqui. Só que dessa vez vocês não vão se confundir mais. Vocês vão ver quem está ensinando vocês. Sou eu. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês, estou contigo. Isso tem muito a ver com o que é falado no Novo Testamento, né? Tem de bom ânimo, né? Vocês vão viver aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Jesus já venceu o mundo. Vocês vão ter aflições, mas fiquem animados diante das aflições. Porque Jesus já venceu o mundo. Vocês sabem agora quem está instruindo vocês. Vocês sabem quem está com vocês em meio à aflição. É nesse sentido. Aí no versículo 21 diz, né? Teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segue. Quer andeis para a direita, quer andeis pela esquerda. Nesse instante, vocês vão ouvir uma voz. Deus vai falar para vocês. Esse é o caminho que vocês devem seguir. Quer ele vá para a direita, quer ele vá para a esquerda. Não importa para onde ele vá. É a ele que vocês devem seguir quando isso acontecer. Está falando sobre Jesus, o único caminho. Né? Jesus disse isso, né? Jesus é o único caminho, né? O caminho, a verdade, a vida. Ele é o único caminho ao Pai. E aí está dizendo aqui, né? Os seus ouvidos vão ouvir uma palavra que vai vir atrás de vocês. Este é o caminho, segue ele. Quer seja para a direita ou para a esquerda, Deus vai guiando você. E a gente sabe que o caminho é Jesus hoje, né? Então, no versículo 22 diz, e então, os seus ídolos, que vocês hoje adoram, que vocês fizeram aí de prata, de ouro, nesse dia, você vai entender que eles são impuros, eles são imundos, e você não vai querer nem tocar. As imagens que vocês fizeram, que são cobertas de ouro, você vai jogar elas fora. Então você vai dizer, fora daqui, não quero mais você, sai. Então no versículo 23 diz, quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor vai mandar chuva e a colheita vai ser boa. Vai ter muito pasto para o gado de vocês. E os bois, os jumentos. Esses bois e jumentos que vocês usam para arar o campo aí, né? Eles vão comer da melhor ração. Já expliquei o que é arar o campo, né? Com boi e jumento. Eles vão receber da melhor ração. E essa ração vai ser preparada cuidadosamente, vai ser misturada com sal. E sobre todo monte alto, né? E sobre todo outeiro, toda montanha elevada, né? Vai ter cursos de água e de mananciais no dia da grande matança. Ao ruírem as fortalezas, quando as fortalezas forem quebradas, vai ter uma grande festa. Águas vão jorrar das montanhas. Versículo 26. Então, nesse dia, a luz da lua vai ser como a luz do sol, de tão brilhante que vai ser. E a luz do sol vai ser como se fosse um sol de 7 vezes mais brilhante. Como se fosse o sol de 7 dias.
E tudo isso vai acontecer no dia em que Deus curar a ferida do povo dele e curar a chaga do golpe que ele mesmo infligiu para ensiná-los. Aí no versículo 27 diz: atenção, o Senhor Deus, ele vem de longe, e é ele mesmo que vem, e ele está vindo furioso, e ele está vindo no meio de nuvens grossas de fumaça, ele está cheio de ira. Na fala dele se percebe a ira, e as palavras dele são como um fogo devorador. Ah, o sopro de Deus. O sopro de Deus é como um rio transbordante, que ele chega até o pescoço. E ele começa a sacudir as nações. Deus pega as nações e sacode elas como se tivesse uma peneira, separando, né? Aí diz aqui, né, com a peneira da destruição dele, ele vai separar as nações. E ele coloca no freio dos povos um freio que os faça errar o caminho, né? Deus coloca um freio nos povos e esse freio acaba fazendo com que o povo erre o caminho. Porque Deus manda frear, né? Deus manda fazer de um jeito, mas o povo acaba fazendo errado e o povo erra o caminho. No versículo 29 diz: o cântico se apoderará de vocês, então, como uma noite de festa, e a alegria vai inundar o coração de vocês. Vai ser como a alegria de alguém que marcha ao som de uma flauta, ao dirigir-se lá ao monte de Deus, aquele que é a rocha de Israel. E Deus então fará ouvir a voz dele, que é majestosa. E ele vai mostrar o braço dele quando ele estiver movendo o mundo. No ardor da ira dele, de chamas de fogo, de raios de chuva e de granizo, vocês vão ver a mão dele. E Isaías está falando isso para um povo que achava que era mão de homem, né? Igual eles falavam, a Síria está vindo, a Síria é poderosa, olha, é a mão dos homens. Não, Isaías está dizendo, vocês têm que entender, nada acontece sem a permissão de Deus. Deus está movendo o mundo, mas vocês não estão vendo ainda a mão dele, mas ele está. E é por isso que você tem que confiar nele, ele é que está movendo tudo. E se algo está acontecendo é para te instruir, mas ainda no meio da aflição Deus é contigo, ele vai te dar o pão da murcha e a água racionada. É isso que Isaías está falando para aquele povo, né? Então Isaías fala, nesse dia vocês vão ver a mão dele e vão entender que a ira veio dele, não é de homem. Tudo o que acontecia aqui era dele, era a mão dele, era a permissão dele. Algum objetivo havia para aquilo, né? É o que a gente vai ver mais para frente, que a Bíblia diz, né? Tudo coopera para o bem daqueles que esperam em Deus, até o mal. O mal na vida de José cooperou para o bem dele. Que coisa louca, mas cooperou. O cara foi preso, gente, acusado de estupro, estuprador, preso como estuprador, imagina, a pessoa ser presa como estuprador, né? Naquela época que a gente estudou sobre isso, naquela época que José foi preso, as prisões eram subterrâneas, não tinha horinha de sol, igual tem hoje, tanto hora de sol não tinha não, gente, direitos humanos não existia não, direitos humanos, piorou o direito de preso, não tinha não, e eles dormiam com os ratos. As comidas, né, era com rato, com barata, e José ficou nesse lugar por causa dos irmãos. Foi vendido como escravo, acusado de estuprador. Ele ficou nessa cadeia, né, subterrânea. Aí depois ele começou ali a ganhar o favor dentro da prisão. Dentro da prisão, ele começou a ser o chefe dos presos, né? Deus estava com ele até nas aflições. E é isso que Isaías está falando aqui. Deus está conosco até nas aflições. Pare de falar que é o homem. Tem a mão de Deus em tudo. É que você não vê. Esse Isaías está falando. Mas nesse dia, você vai ouvir a voz dele.
que você hoje diz que ele não te ouve e não te responde, mas você vai ouvir. Deus também fala no silêncio, né? A gente lembra que Isaías, no livro de Jó é incrível, né? No livro de Jó fala isso. Deus fala de várias formas com o homem. Deus fala através da natureza. Deus fala através de um sonho. Deus fala através de uma doença. E o amigo de Jó fala isso para Jó. Deus fala de várias formas. E Jó fala, eu tô falando com Deus, Deus não me responde. Tem certeza, Jó? Deus fala de várias formas. Às vezes é você que não tá ouvindo, Jó. E é isso que Isaías vem falando. Povo, escutem. Como que vocês estão pedindo ajuda do Egito? Deus está falando, confia nele. Em quem mais vocês vão confiar? Então aqui no versículo 31, né? No versículo 30, Isaías fala que nesse grande dia eles vão ver o braço de Deus e vão entender que era Deus comandando tudo. Como se fosse um joguinho aqui, né? Você fazendo com a sua mão. É isso, você vai ver a mão de Deus. E você vai ouvir a voz dele. E então você vai ver Deus agindo, movendo o braço dele no ardor da ira dele. Acompanhada de chamas de fogo, de raios, de chuva e de granizo. Então no versículo 31 diz, com efeito, a voz de Deus, para a voz de Deus a Síria vai ficar apavorada. Com o seu bastão ele a ferirá. O que Isaías está falando aqui? Isaías está fazendo uma promessa aqui, né? Deus está fazendo uma promessa aqui para o povo de Judá. O reino de Judá está indo buscar a ajuda do Egito para se salvar da Síria. E Deus está dizendo, o Egito não vai ajudar. O Egito não é ninguém para ajudar vocês. Mas eu digo como é que vocês podem ser salvos. Por meio da conversão. E aqui Deus diz, né? Porque eu digo que eu vou destruir a Síria. Deus está prometendo isso no capítulo 30, no versículo 30 e 31. Deus está prometendo isso para o reino de Judá. Eu vou destruir a Síria. Não vai ser homem algum, vou ser eu. E quando eu destruir a Assíria, vocês vão ver a minha mão destruindo ela. Vocês vão ver que fui eu. E, gente, a gente vai ver realmente. Foi Deus. A gente vai ver que o que aconteceu não tem como falar. Foi Deus. Deus vai deixar muito claro que é ele destruindo a Síria. A gente vai ver como a Síria vai ser... não a Síria inteira, né? O império não vai acabar ainda. Mas, assim, essa ameaça que está tendo aqui no reino de Judá, ela vai acabar de uma forma que é um milagre. E a gente vai ver isso. Realmente, Deus vai mostrar a mão dele. É isso mesmo que vai acontecer. E Isaías está dizendo isso. Isaías está falando, Deus está falando. Não vai ser o Egito, não, que vai tirar a Síria do pé de vocês. Não, vai ser Deus. E no dia que Deus tirar a Síria do pé de vocês, vocês vão ver. Vocês vão ver a mão dele. Vocês vão reconhecer que foi Deus. Foi Deus que fez esse milagre. Não foi o homem, não. Não foi o rei Ezequias. Não foram os soldados. Foi Deus. É algo tão extraordinário que vai acontecer que vocês vão entender que foi Deus que libertou vocês da Síria. E é isso que vai acontecer. A gente vai ver. É impossível, gente. Eles vão estar ali, né? A Síria vai invadir eles. E algo extraordinário vai acontecer. A gente vai ver. E é o que está falando aqui. Isaías está falando aqui. Quando acontecer, vocês vão ver. Vocês não precisavam do Egito. Deus vai fazer. E Deus vai fazer vocês reconhecerem que foi Ele que fez. Ele que destruiu a Síria. E quando Deus fizer algo, a Assíria vai ficar tão apavorada, né? Vai ficar desesperada quando a Assíria ouvir a voz de Deus. Quando a Assíria perceber, ela vai ficar apavorada. A gente vai ver que vão ficar apavorados mesmo, né? Com o seu bastão, ele a ferirá. Então Deus vai ferir a Assíria com o bastão dele. Versículo 32. A cada passagem de Deus virá o bastão do castigo que ele lhe imporá, ao som de tambores e de harpas, em uma guerra sagrada. Deus a combaterá. Que lindo. Deus está falando para o reino de Judá. A guerra não é de vocês. A guerra é minha. Eu estou falando. Essa guerra é sagrada. Eu estou nela. Confie em mim. Uau, que lindo. A cada passagem de Deus, cada vez que Deus passar pela Síria, vai vir o castigo de Deus. E ao som de tambores e de harpas será declarada a guerra sagrada. Que lindo.
E vai acontecer, a gente vai ver que vai ser bonito desse jeito, gente, que extraordinário, né? Vai ser desse jeito. Mas a gente vai ver que no final, no fundo, eles vão confiar em Deus, tá? Porque se eles não confiassem, isso não ia acontecer. Vai acontecer porque eles vão confiar, né? Então, assim, agora tá parecendo meio difícil, né? Eles mandaram lá mensageiros para o Egito pedindo ajuda do Egito, né? Mas a gente vai ver que vai mudar e Ezequias vai confiar. O rei Ezequias vai falar, eu confio em Deus. Eles vão decidir confiar. E então Deus vai responder. A gente vai ver que lindo. No versículo 33, então diz: há muito tempo está preparado para o rei da Síria uma fogueira. Eu já preparei há muito tempo para o rei da Síria, para Senaqueribe uma fogueira. E ele vai ser queimado nela. E ela está num lugar fundo e largo. E tem bastante lenha para queimar lá. Lá é como um rio de enxofre. A gente falou sobre enxofre quando a gente estudou Sodoma, Gomorra, né? Adimá e Zeboim, né? Enxofre é uma substância química, né? Quando a gente estudou sobre a destruição dessas 4 cidades, a Bíblia diz que era fogo e enxofre que descia do céu, né? E eu expliquei isso. A gente tem a impressão de achar, né, que o fogo descia aquelas bolas, labareda de fogo, e a pessoa podia olhar o fogo e desviar, né? Ah, deixa eu ir pra cá, correr, né? Só que não. O que acontece? O enxofre, ele é uma substância química que ele fica no ar. E quando o fogo entra em contato com ele, dá uma explosão, entendeu? Não precisa chegar no chão. Então, como o enxofre estava vindo junto, né? Aquela bola de fogo entrava em contato com o enxofre, explodia no ar. Não dá para a pessoa fugir. Era uma explosão no ar que pegava todo mundo, entendeu? Foi assim. E aqui está dizendo, né? Como um rio de enxofre. O sopro do Senhor porá fogo na lenha. Uau! O sopro de Deus vai colocar o fogo na lenha para matar o rei da Síria, como se fosse um rio de enxofre. Eu acabei de explicar para vocês o que é o enxofre. A explosão que o enxofre causa. E o sopro de Deus vai ser como um rio de enxofre. Como se tivesse jogado um rio de enxofre na lenha. Ou seja, gente, quando chegarem para queimar, o rei vai explodir. E a gente vai ver que ele vai morrer realmente de uma forma extraordinária também, viu? O rei da Síria, Senaqueribe. A gente vai ver isso, tá? E o próximo rei, depois de rei Senaqueribe, é o filho de Senaqueribe, tá? É pro filho do rei de Senaqueribe que Jonas vai lá. Lembra que Jonas vai lá falar que Nínive vai ser destruída por Deus? É pro filho desse rei. E a gente vai ver isso. Estamos chegando aí já no livro de Jonas, né? Amém, amém. Daqui a pouco a gente vai começar o livro de Miqueias, né? Tá? Daqui a pouco a gente vai começar já o livro de Miqueias aí também. E a gente vai pro livro de Jonas depois que Senaqueribe morrer, né? Porque quando Senaqueribe morrer, vira rei o filho dele. E o filho dele vem seguindo nessas maldades, né? E Deus já tá no limite da Síria. Deus fala, não, já chega, já não aguento mais a Síria com as maldades de vocês. Então Deus manda Jonas lá para Nínive para falar, vocês se consertam ou não se consertam. E eles se consertam, eles se arrependem, né? Mas no filho dele, passado já aí um tempo razoável, a gente vai estudar, no filho dele, né, a Síria já se torna horrível. E a Síria se torna pior do que era antes, muito cruel. O filho dele era muito ruim. Não de Senaqueribe, o neto de Senaqueribe era muito ruim. E é quando então, né, se eu não me engano, vem o profeta Naum, né? Falando que vai destruir dessa vez. Deus vai destruir, Deus cansou, vai destruir. E destrói, né? Então entra ali o império da Babilônia, né? Através dos caldeus ali, tá? Então, amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, amém. Glória a Deus, deu para dar aula hoje, tô meio cansada, mas deu, graças a Deus, amém. Gente, que Deus nos abençoe e nos guarde, tá bom? Amanhã, com a graça de Deus, a gente tem mais uma aula aí. Eu vou estar melhor em nome de Jesus e a gente vai ter mais uma aula aí. A gente vai falar sobre Isaías 31, com a graça de Deus, tá bom? Amém. Rosângela, eu espero que você tenha gostado, viu? Seja muito bem-vinda e eu espero que você volte mais vezes. Amanhã, com a graça de Deus, eu vou estar melhor do que hoje, amém?
E a gente vai ter mais uma aula amanhã, tá bom? Espero que você tenha gostado e que você volte. Amém. Com a graça de Deus. Amém. No Meet eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Amém. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Eu acho que o Adriano tá online no Facebook. Amém, Adriano. Deus abençoe, viu? Amém. Amém, Isa. Deus te abençoe, viu? Beijo, um bom descanso. A Isa falou que não tem nenhuma dúvida. Amém. Eu vou desconectar aqui o Facebook e Instagram, tá bom, gente? Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Bom descanso.